Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vem com a última aula antes da revisão de suporte básico de vida na próxima terça-feira, né? Vai ser somente uma revisão antes da prova, ok? E a gente vai dar continuidade hoje falando sobre um assunto qual a gente não falou ainda, né? É totalmente novo. Então, hoje vamos falar sobre as emergências que envolvem envenenamentos. Temos envenenamentos dos mais diversos tipos, né? A gente tem por inalação, a gente tem por ingestão, né? Então, existem alguns tipos. Então, a gente vai estar esmiuçando um pouquinho a respeito deles hoje, né? E dúvidas você já sabe que podem enviar aí para o nosso WhatsApp, no meu WhatsApp privado, tá bom? Bom, envenenamento, sempre que a gente fala envenenamento, né, ou então uma intoxicação por algum exógeno, né, a gente está falando que algum componente, né, alguma substância causou alterações em um organismo. Geralmente, tem um ditado que fala que que a diferença entre a dose e o veneno, entre o remédio e o veneno é a dose, né, é uma questão muito peculiar. Porque, por exemplo, a gente tem situações que o indivíduo ele toma, por exemplo, uma cartela de midazolam. Já peguei casos de intoxicação como esse. Pega uma cartela de 30 comprimidos de midazolam. Um comprimido é remédio, né? Mas se ele tomar a cartela toda, já se torna aí um envenenamento, né? Por medicamento. E se for, por exemplo, um chumbinho, a quantidade mínima também já é o suficiente para causar grandes danos. Então, as intoxicações ou envenenamento podem ocorrer por acidentes. A gente tem aí acidentes com os animais peçonhentos, com os acidentes de trabalho, né, ou doméstico. Tentativas de suicídio. Aí tem gente que nas tentativas de suicídio é que a gente encontra muito, né? Ingestão de medicamentos, uso abusivo de drogas ou a exposição a algum tipo de gás. E mais raramente em homicídios, né? É mais difícil a gente encontrar um homicídio feito com veneno, né? Geralmente é mais comum realmente nos casos de suicídio. Então, a primeira abordagem, como a gente já vem falando sobre essa primeira abordagem, ela não se modifica muito, né? Então, a primeira ação a ser tomada nos casos de envenenamento é verificar a segurança do local, né? Se há mais de uma pessoa intoxicada, qual foi a via de administração desse veneno, o nome, né, qual tipo de substância em questão, e tentar os primeiros contatos com a vítima, né, chamar a vítima pelo nome, verificar o nível de consciência, que isso a gente faz utilizando a escala de Glasgow, verificar os sinais vitais desse indivíduo, né, rapidamente a gente verifica o pulso, verifica a temperatura, batimentos cardíacos, respiração, né, e iniciar as manobras de abertura de vias aéreas, né, que vocês já lembram, chin lift e John Strutt, né, são as manobras que a gente utiliza para fazer a abertura de vias aéreas. E se caso for necessário, né, se houver aí ausência de pulso, né, iniciar aí os batimentos cardíacos, iniciar a RCP se houver a ausência de batimentos. Os acidentes com animais peçonhentos, a gente tem os principais, né, são a aranha, né, o escorpião e as cobras, né? Então, os animais peçonhentos, eles vão ser aqueles que são capazes de produzir o veneno, né, em suas vítimas, né? Sua importância epidemiológica dá-se pelo menos 22 mortes ocorridas em consequência e 15.834 casos, né, de acidente. Isso entre 2006 e 2008, né, já havia um grande número de acidentes. Atualmente, os acidentes com animais peçonhentos acontecem mais na zona rural, né? No entanto, com o escorpião costuma acontecer muito nas zonas urbanas, né? Então, algumas informações importantes. Esses acidentes eles vão ser divididos conforme o animal que causou, né? Se é uma cobra, aranha ou escorpião. Eles vão ser divididos, né, em relação à importância epidemiológica, que é o ofidismo, quando se trata das serpentes, o escorpionismo, quando se trata do escorpião, e o araneísmo, quando se trata de aranhas.
né? Essa abordagem é da FUNASA, né, de 2001. Uma observação que é muito importante é a identificação do animal, né? Qual foi o agressor, o agente agressor? Foi uma cobra, foi um escorpião, de qual espécie, né? Porque daí a gente consegue identificar qual soro, né, antiofídico aí vai poder ser feito nesse indivíduo, na vítima. Né, é o soro anti-escorpiônico ou anti-aracnídeo, né, por isso que houve a picada, né, houve o acidente aí com um desses agressores. Se for possível levar o animal, né, se você não souber a espécie, não souber, e você viu, enfim, o indivíduo, algum familiar, sabe qual é o agente causador, então leva até o ambiente hospitalar, né? Se não souber, coloca dentro de um pote, de um vidro, enfim, né? Porque aí fica mais fácil prestar esse socorro quando chega no ambiente hospitalar. O ofidismo ou acidentes por picada de cobra, né? Eles vão ser categorizados de acordo com a FUNASA nesses quatro tipos. Então, a gente tem o acidente batrópico, né, que vão ser, isso aqui, gente, é importante vocês prestarem atenção, que isso aqui cai muito em questão de concurso, né, pessoal que vai fazer prova para trabalhar enfermeiro de urgência, emergência, técnico de enfermagem de urgência, emergência, né, costuma cair perguntas do tipo. Então, assim, o acidente botrópico, ele vai ser causado aí por serpentes do grupo das jararacas, né. Os sinais mais comuns são a dor, o inchaço no local da picada e às vezes com algumas manchas arroxeadas, né, e sangramento pelos orifícios da picada. É importante observar também, eu estou falando a nível de experiência, porque assim, geralmente o indivíduo é picado e às vezes, né, se a gente for levar em consideração o tamanho da presa do agente causador aí, no caso aqui da serpente, né, em alguns casos é muito discreto, né, então tem que, às vezes o indivíduo está de sangue quente, ele é picado e ele nem sabe qual foi o que picou, então existem algumas questões que a gente tem que considerar. Pode haver sangramento nas gengivas, na pele e na urina, e é possível evolução com complicações como infecção e necrose na região da picada, né, e a insuficiência renal. Então, aconteceu um acidente com jararacas, né, importante é encaminhar o indivíduo mais rápido possível para o ambiente hospitalar para que ele possa, o quanto antes, receber aí o soro, né, porque as chances de óbito, quanto mais tempo demora para receber, mais chance ele tem de não vencer essa luta aí. O acidente laquético com os laquéticos é causado pela surucucu. É um quadro semelhante ao dos batrópicos, né, onde apresenta aí esse inchaço no local, local da picada. Pode haver também as manchinhas arroxeadas, só que também no caso dos laquéticos vai ser acompanhado de vômito, diarreia e a queda da pressão arterial. Já nos acidentes com os crotálicos, que é da família da cascavel, né, pode acontecer a parestesia local. Essa parestesia, gente, é a ausência de movimentos, viu, no membro, né, o indivíduo ele fica meio dormente, sem lesão evidente, como eu já havia falado no início, a picada ela é muito discreta, sonolência, visão turva, diplopia é exatamente a visão dupla, viu, mialgia, que é dor generalizada, no caso aí, e colúria. Já no acidente com relapídico, né, vai ser causado pela coral verdadeira. Existem dois tipos de coral. Existe uma que a gente chama de falsa e existe uma outra que é a verdadeira. A diferença entre elas duas é o seguinte. A coral falsa, né, na barriga dela, ela é toda branca, né? As listas vermelhas e pretas, elas não estão rodeando toda ela. Já a coral verdadeira, não. As listas pretas e vermelhas, ela circula toda a cobra, né? No entanto, o que a gente observa é que na barriga, né, delas, elas são um pouco esbranquiçadas, essas manchas, mas ainda assim, né, a gente consegue ver nitidamente. No local da picada não se observa alteração importante às manifestações do envenenamento. Vai se caracterizar com a visão turva, né, com a diplopia, pitose palpebral, que é a
pitose é a quebra, é a baixa aí das pálpebras e o rebaixamento do nível de consciência, né? Esse indivíduo ele vai apresentar sono logo nos primeiros minutos aí após a picada por a cobra coral. Os escorpiões, né? São acidentes que acontecem muito na região sul do Brasil. O principal sintoma é a dor local, né? E é uma dor assim, falo por experiência, é uma dor assim, horrível. Uma vez eu tava passando pano na casa, quando eu peguei o pano, veio um e eu espremi na mão e aí ele me picou. E é horrível, porque dói muito. Meu braço ficou todo dormente de imediato. Né? Assim como na cobra anterior que a gente estava falando, também causa parestesia. Parestesia é exatamente a dormência, né? A coordenação motora ela fica bem prejudicada. Nos acidentes moderados e graves observados principalmente em crianças, né? Após um intervalo de minutos até poucas horas podem surgir manifestações sistêmicas, como é o caso da hipertemia, né? Que é a febre, a sudorese profusa e náuseas. Vômitos, cialorreia, arritmias cardíacas, hipertensão arterial e hipotensão, insuficiência cardíaca e congestiva, choque, taquipneia, dispneia, edema pulmonar, agitação psicomotora e sonolência. Enfim, no caso dos escorpiões, né, são inúmeros os sintomas. Então, tem muitos escorpiões que a picada deles acaba sendo mais severa, né, do que até mesmo de uma cobra, né? Tanto que existe aí uma grande quantidade de óbitos, né? Principalmente de crianças, devido à picada de escorpião. Em caso de acidente com escorpião, fazer compressas mornas, né? E dar analgésico para o indivíduo para o alívio da dor, até que a vítima chegue a um ambiente hospitalar. O araneísmo, os acidentes por picada de aranha, né? Aqui na nossa região a gente tem essa aranha marrom, né, que a aranha marrom ela costuma causar acidentes assim bem complicados. No Brasil, conforme os dados do Instituto Butantan, há 5 gêneros de aranhas, né, de importância médica. Por que a gente fala que tem importância médica? São aquelas, né, que se entrar em contato com o ser humano vai causar danos, tendo aí a necessidade de um socorro especializado. Então tem a aranha madeira, que é a Phoneutria nigriventer, né, que é a aranha de grama, a licosa, que é a famosa aranha marrom, né, e a flamenguinha, né, que é o Latrodectus. São os nomes científicos. E a aranha caranguejeira. A aranha caranguejeira, né, geralmente ela não tem uma grande importância, né, pode acontecer uma irritação no local, mas enfim, no caso da caranguejeira, geralmente ela solta um pelo, não é exatamente uma picada. Então, elas vão ser divididas, né, em alguns grupos. Que a aranha marrom, que ela vai ser mais comum também na região sul. Os acidentes eles ocorrem enquanto o indivíduo está dormindo ou se vestindo, né, sendo a região do tronco e abdômen, coxa e o braço os locais mais frequentes, né, os locais mais comuns onde costuma acontecer as picadas. E uma característica, né, que eu vou passar para vocês, que é algo das minhas experiências, que é o seguinte: a aranha marrom, quando ela pica, gera uma ferida, né? E essa ferida ela evolui rapidamente para uma necrose, né? O correto o certo é levar esse indivíduo para o médico o quanto antes, né? Porque tem gente que às vezes acontece, em casa é só uma feridinha, às vezes não sabe nem o que causou, né? Mas ela costuma ficar muito avermelhada, né? O ideal é procurar o socorro especializado. A aranha da banana, ou aranha macaca, ela é muito comum também na região sudeste, principalmente entre os meses de abril e maio. E o acidente geralmente ocorre quando o indivíduo, né, vai calçar os sapatos ou bota. Já a aranha viúva negra ela é encontrada predominantemente no litoral nordestino e causa acidentes leves e moderados com dor local acompanhada de contração muscular e agitação e sudorese. Interessante, gente, que a respeito das fontes que a gente pode encontrar informações seguras sobre esses animais, sobre os acidentes com esses animais peçonhentos e sobre os protocolos também, né, que podem ser utilizados nesses casos. Butantan, né, o Instituto Butantan e a Fiocruz, né, eles trabalham bastante protocolos e soros, né, eles fabricam soros para os antídotos,
né, para acidentes com esses animais peçonhentos. Os sintomas, eles vão depender da espécie, né, do aracnídeo, do agressor, sendo os mais comuns a dor imediata no local da picada. Isso com certeza é o primeiro sinal, né, o primeiro sintoma. Edema, né, e o eritema, conhecidos popularmente como as aranhas marrons e aranhas dos gêneros Laxoceles, né, são as que possuem maior importância médica. Os sinais e sintomas eles evoluem entre 24 e 72 horas, por isso a necessidade, né, de procurar esse socorro o mais precoce possível após o acidente, e causa as lesões cutâneas, né, variadas, além do comprometimento cutâneo, observa as manifestações clínicas em virtude da hemólise. Quando a gente chama de, lembra que eu falei até ontem na aula, lise é quebra, né, hemólise quebra da hemácia, né, hemólise intravascular. Aí vai causar anemia, icterícia, a hemoglobinúria, né, que se instala geralmente nas primeiras 24 horas. O primeiro socorro, que deve ser feito de imediato, que entra dentro do nosso suporte básico, é lavar o local da picada com água, né, bastante abundante, levar um membro afetado, hidratar a vítima com goles de água potável e encaminhá-la para o atendimento médico. O envenenamento por ingestão, eu coloquei até a foto dessa criança, porque assim, a maioria dos envenenamentos por ingestão, né, acontece com as crianças, seja por medicamentos, seja por produtos de limpeza. Então tem aquela tarjacinha, né, que sempre vem em alguns alimentos, não, em materiais de limpeza, em materiais de higiene, que diz manter fora do alcance das crianças. É porque realmente elas são um alvo muito fácil, né, quando se deixa a altura alcançável para as crianças. Nem todas as substâncias causam intoxicação, e por isso a primeira medida a ser tomada é verificar realmente se houve um envenenamento. Porque que acontece? Porque a gente vê muito desespero, né? Geralmente quando acionam, por exemplo, seja um SAMU, né? Ou seja, acionei o vizinho porque eu sei que o vizinho é enfermeiro, é técnico, existe primeiramente um desespero, né? Então, aí é que está a necessidade, né? Por isso que existe nós, profissionais de saúde, para a gente agir com a cautela devida, né? Então, a gente tem que acalmar a família, ver se realmente houve ali um envenenamento. Existem alguns casos, como a gente vai ver lá na frente, a respeito dos envenenamentos por ingestão, né? Porque o envenenamento por ingestão, por exemplo, a gente acaba tendo que conhecer alguns sinais e sintomas que acontecem nos mais diversos tipos de intoxicação. Intoxicação, por exemplo, por chumbinho, né? Eu tive um caso outro dia que o indivíduo ele tomou chumbinho com cachaça. E o que acontece? Nesses casos, um paciente que complicou um pouquinho a assistência que a gente foi prestar para ele pelo seguinte: ele chegou à unidade, né, e ele encontrava-se alcoolizado, né, a glicemia estava muito alta, estava com a hiperglicemia 400 e alguma coisa, e a pressão totalmente descompensada, e com o evoluir ele foi ficando bastante confuso também por conta da glicemia, que estava bastante alta, né? Só que a gente tentava tirar informações dele, não conseguia, e ele foi sozinho para o hospital. Então, assim, são situações que a gente tem que ter muita atenção. Professora, mas qual é o sinal que você pode falar pra gente que a gente vai ter uma noção que realmente é um envenenamento? É o seguinte, existe o derrame de conjuntiva. Derrame de conjuntiva é quando toda essa região branquinha do nosso olho, ela fica totalmente avermelhada, né? Literalmente se extravasam os capilares, né, do globo ocular, e a gente começa a ver realmente a presença de sangue aí dentro desses microcapilares, dessa região branca do olho. Então, esse derrame de conjuntiva é uma característica de pessoas que sofrem overdose, né, ou que sofrem algum tipo de envenenamento. Tá? Então, o derrame de conjuntiva é com certeza um dos sinais aí mais característicos para a gente, que pode, né, que leva a gente a suspeitar que houve um envenenamento. É claro que a confirmação, né, só vai se dar realmente
com a presença de alguns exames, tanto laboratoriais quanto exames clínicos. Suspeite de envenenamento na presença dos seguintes sinais e sintomas, né? Sinais evidentes que a vítima tenha mastigado, engolido ou aspirado, ou mesmo entrado em contato com alguma substância tóxica. Halitose ou alterações do hálito. No caso da halitose, ou essas alterações do hálito é muito comum nos pacientes diabéticos. Não nos pacientes diabéticos, nas pessoas que fazem usam entram em contato com algum tipo de substância, essa substância ela acaba causando danos aí à liberação de insulina, acaba aumentando a glicemia do paciente e ele pode até mesmo, por exemplo, entrar em coma glicêmico em consequência do envenenamento, né, o que pode levar ele a óbito. Modificação na coloração da pele e das mucosas, né, principalmente para a cor avermelhada. A epigaustria, que é a dor, a azia, né, sensação de queimação na boca, na garganta e no estômago. As alterações de nível de consciência, sonolência, torpor, confusão mental é extremamente presente, né, alterações na fala, disartria, né, coma, alucinações e delírios. Também são muito comuns, principalmente no envenenamento por chumbinho. As convulsões também elas podem estar presentes, não em todos os casos, mas elas podem surgir, náuseas e vômito e as lesões cutâneas, né, como bolhas ou queimaduras também podem estar surgindo. Depressão da função respiratória, a gente observa que esse indivíduo ele vai saturar baixo, né, devido a essa depressão, a saturação do paciente correta está entre 90% e 100%, geralmente nesses casos deprime ficando abaixo de 90%, né, já aí uma leve depressão. A oligúria ou anúria, toda vez, anúria é a ausência de urina, viu? Oligúria é só a redução, né, da quantidade de urina. O que é que você tem, que eu já havia falado para vocês, só para me lembrar aqui rapidinho. Vai anotando, principalmente os acadêmicos que não são da área da saúde, né, vai anotando esses termos técnicos, oligúria, anúria, né, são termos que a gente utiliza na rotina, né, no ambiente hospitalar para estar fazendo a evolução de enfermagem, então é necessário que vocês realmente conheçam esses termos, tá bom? Distúrbios hemorrágicos, como hematemes, né, que é o vômito com a presença de sangue, mais um termo técnico, tá bom? A melena e a hematúria. Hematúria é a presença de sangue nas fezes, viu? Queda da temperatura com manutenção da hipotermia, paralisia e parestesia. Né, sinais de choque. Por que sinais de choque? Lembra que na aula passada a gente falou sobre os estados, sinais, sintomas e estágios do choque, né? Então, quando a gente tem o paciente apresentando oligúria, taquicardia, taquipneia e hipotensão, né, a gente também já associa aí a um tipo de choque. Nesse caso aqui, o choque está sendo uma consequência do envenenamento. Acionar o suporte de APH, monitorar, né, as vias aéreas e a frequência respiratória desse paciente. No caso, essas vias aéreas, né, observar se elas estão PEVs, né, se esse indivíduo está conseguindo respirar, se essa frequência respiratória dele está, satisfatória. Satisfatória vai estar entre 12 e 20 incursões por minuto. Se tiver acima de 20, a gente já tem um paciente com uma taquipneia, né? A taquicardia a gente vai ter se esse paciente ele tiver 100 batimentos cardíacos. Né, o pulso também, e em caso de PCR já sabe aí que iniciar a manobra de ressuscitação. Se caso essa via aérea, né, tiver essa via aérea e essa cavidade oral estiver apresentando algum corpo estranho, né, tentar utilizar uma luva e tentar retirar pílulas ou fragmentos do medicamento, da substância aí que o indivíduo tentou ingerir. Manter a vítima deitada do lado esquerdo, né? Por que do lado esquerdo? Porque isso vai, a fim de facilitar a drenagem da secreção e retardar a entrada dessa substância no intestino delgado. Quando eu mantenho o indivíduo deitado, né, para o lado esquerdo, a gente está provendo isso. Se a substância for corrosiva ou ácida, exemplo aí as sodas cáusticas, né, dê imediatamente 2 copos de água e leite frio. Leve qualquer material suspeito encontrado próximo à vítima, por exemplo, os frascos vazios ou parte de plantas, né? A gente tem aquela planta muito conhecida, Comigo Ninguém Pode, né? Que ela causa óbito muito rápido, causa intoxicação assim severa, junto com o indivíduo até o pronto-socorro.
Caso a vítima ela tenha vomitado, leve a amostra do material em um recipiente limpo e fechado, né? E se deve transferir essa vítima para um hospital especializado, caso ela precise aí aguardar pelo serviço de suporte básico de vida avançado. O envenenamento por inalação. Ele vai ocorrer em decorrência de poeira, de agentes químicos, né, de gases tóxicos, névoa e vapores. É importante deixar claro que a presença de fumaça, gases ou vapores, mesmo que pouco, né, eles são tóxicos, principalmente quando se está em ambientes fechados. E dependendo do tempo de exposição desse indivíduo nesse ambiente fechado, né, pode ser fatal, pois esses agentes eles tomam completamente o lugar do oxigênio, né, e acaba provocando aí a asfixia nas vítimas. Os primeiros socorros, quem for realizar, né, esse resgate deve estar utilizando o equipamento de proteção adequado, né, para entrar em local onde tem gases que ao serem inalados podem causar, né, doenças, e verificar também a segurança do local, né? Principalmente isolar a área, identificar o agente presente no local, remover o acidentado o mais rapidamente possível para um local bem ventilado, né? E solicitar de imediato um médico especializado, né? Para fazer aí toda a avaliação. Acho que vocês observaram que tudo em relação aos primeiros socorros, né, exige um raciocínio muito rápido, né? Isso porque a gente está no basiquinho, né? A gente tá falando de situações corriqueiras que acontecem no dia a dia, mas que são tão fatais, né? E a gente aprender a tomar a iniciativa ali muito rápido, a gente não pensar, né? O tempo que a gente para pensar é o tempo que o indivíduo ele pode não ter mais, né? Então pode aumentar aí as sequelas. O envenenamento por contato, no caso é causado pelas substâncias tóxicas, né, que podem entrar em contato com os indivíduos. O ideal é lavar esse local afetado com água corrente e bastante água, né, retirando roupas e sapatos, mesmo sobre o fluxo da água. E esses calçados, né, e roupas devem ser retirados isolados. Em laboratórios ou em locais que haja risco de envenenamento por contato, é obrigatório que haja um lavatório com chuveiro, né, em locais estratégicos. E em caso de contato com os olhos, o ideal é lavar com bastante água, né, por no mínimo 5 minutos e ocluir depois, né, se for aí na região dos olhos, ocluir depois o olho ou os olhos, né, afetados e encaminhar a vítima para atendimento médico. Por que a gente fala ocluir? Né, já lavou em abundância. Quanto mais o indivíduo ele ficar piscando, por exemplo, mais ele vai estar movimentando, né, todas as glândulas, né, as glândulas lacrimais, vai estar produzindo aí lubrificante que vai estar espalhando ainda mais essa intoxicação aí pelos olhos. Eu vou ficando por aqui com esse conteúdo para não ficar muito extenso o vídeo. E dúvidas, vocês me enviam. Eu vou estar enviando um artigo também para leitura.